seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à preleção virtual do Centro Espírita da Consolação. Vamos elevar os nossos pensamentos aos bons espíritos, agradecendo por essa oportunidade de reflexão, pela doutrina espírita na nossa vida e pedindo aos bons espíritos gentilmente que, por intercessão do Mestre Jesus, nos auxiliem na compreensão dos ensinamentos do Mestre Jesus e que tenhamos coragem e força de aplicá-los em todas as circunstâncias da nossa existência. Graças a Deus. O tema de hoje é o óbolo da viúva, ou a esmola da viúva, ou a oferta da viúva. Este tema está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 e 6. O capítulo 13, cujo título é Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, trata sobre o bem e a caridade. Mas não somente sobre o bem e a caridade, mas sim sobre fazer o bem e a caridade sem ostentação. São os seguintes temas que nós temos neste capítulo: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e estropiados, e na parte de instruções dos espíritos, Kardec inclui mensagem dos espíritos, dos bons espíritos, para complementar os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, temos os seguintes temas de mensagens: a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade e os órfãos. O óbolo da viúva. Por vezes, nós lamentamos não podermos fazer o bem tanto quanto nós gostaríamos, o bem e a caridade tanto quanto nós gostaríamos ou desejaríamos. Ora por falta de tempo, ora por alguma questão material, alguma questão financeira, ora por capacidade, ora por qualquer talento que nos falte. Mas essa passagem do óbolo da viúva, Jesus, com o seu ensinamento, ressignifica esse nosso pensamento, porque ele nos faz observar, concluir que o que importa, mais importa, é a intenção e não o gesto. E que cada um de nós podemos fazer a caridade e o bem. Vamos então conhecer essa passagem que Jesus nos ensina sobre o óbolo da viúva. Lembrando que todos os ensinamentos de Jesus devem ser aplicados no sentido espiritual. Essa passagem, o óbolo da viúva, é relatado pelo evangelista Marcos no capítulo 12, versículos 41 a 44, e segundo Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Jesus estava no templo, em frente a uma urna onde se depositavam as ofertas. E lá observava que vários, colocavam as suas doações nesta urna, dinheiro, ofertavam dinheiro. E muitos que eram ricos ofertavam com mão cheia, mão ampla, essas doações. E, num determinado momento, chegou uma pobre viúva, que lançou 2 pequenas moedas nesta urna. E Jesus convocou seus discípulos e lhes disse: Na verdade vos digo que quem mais ofertou foi esta pobre viúva, do que todos os outros que ofertaram na urna. Porque todos os outros ofertaram, doaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta viúva, ela ofertou de sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Então, nessa passagem, Jesus nos demonstra que a doação, ela deve ser sincera, desprovida de qualquer interesse que não seja fazer o bem. E foi isso que a viúva fez. E Emmanuel nos coloca uma frase muito interessante nesse sentido. Sob uma oferta material insignificante, pode esconder-se um tesouro de sentimentos. Então, Jesus nos ensina sobre a diferença entre dar do excesso e dar do necessário, pois a verdadeira caridade, ela faz antes pensar nos outros do que em nós mesmos. Caridade é repartir. Mais vale a intenção do que o gesto.
E Jesus nos ensina nessa passagem também que a caridade vai além do aspecto material, o que o Espiritismo chama de caridade moral. Esta caridade moral, ela consiste em doar as nossas virtudes em favor de alguém. Por exemplo, tendo paciência no processo educativo de alguém, por exemplo, sendo bondoso no cuidado com alguém, por exemplo, se esforçando para estar humilde e não revidar um gesto violento de alguém, alguma postura dura ou inflexível diante de alguém, e assim por diante. Como nós sabemos que fora da caridade não há salvação, não há felicidade, não há paz, não há tranquilidade, quais então são os meios que nós dispomos para fazer a caridade o bem? Kardec nos instrui da seguinte forma: aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos encontra mil ocasiões de fazer. A prática da caridade, ela consiste em cada qual, né, cada um de nós, procurar no nosso próprio trabalho, no nosso tempo, no emprego das nossas forças, no emprego das nossas capacidades, no nosso repouso, na nossa inteligência e na nossa capacidade, os recursos que nos faltam para realizar nossas intenções generosas, do ponto de vista do bem, do ponto de vista de caridade. Esse sim é o sacrifício, é a oferta mais agradável a Deus, que está na lei de Deus. E Kardec observa o óbolo do pobre que o tira da sua própria privação pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Então, a caridade ela pode ser por pensamento, por palavra e por ação, e exige renúncia, sacrifício de nós mesmos, disciplina, generosidade e desprendimento. Renúncia, porque primeiro deixamos de pensar em nós para pensarmos nos outros, para servir. Sacrifício de nós mesmos também, porque estamos sacrificando a nossa prioridade e dando prioridade ao próximo, ao serviço do próximo. Disciplina, porque nós precisamos estar vigilantes para observar em quais circunstâncias nós podemos ser úteis. Generosidade, porque nós precisamos nos doar para poder servir, para poder fazer o bem. E desprendimento. Nós precisamos nos desprender do nosso egoísmo, deixar tudo aquilo que nos liga à matéria para poder repartir, para poder doarmos. Então, nós temos essa frase do Emmanuel, que também nos esclarece muito acerca desse ensinamento do Mestre Jesus. Bem-aventurado todo aquele que cede algo de si próprio a benefício dos outros, ainda que seja tão somente uma palavra de bênção para o conforto de outrem. Então, o que a gente conclui dessa passagem, desse ensinamento do Mestre Jesus sobre a doação, sobre a esmola da viúva? Que a prática da caridade nos auxilia no combate do egoísmo que reside em nós. O sentimento de dever cumprido, da caridade feita, da caridade cumprida, do serviço ao próximo, nos dará tranquilidade de espírito, nos trará essa tranquilidade, nos trará resignação. O nosso coração vai bater melhor e a nossa alma vai se acalmar. É por isso que a caridade é um dever, primeiramente para nós mesmos, porque nós receberemos então paz de espírito, tranquilidade, felicidade ainda aqui neste mundo, tanto para com o próximo. Porque nós desejamos, nós, segundo a lei de Deus, devemos desejar ao próximo aquilo que desejamos para nós. Graças a Deus. Vamos então às vibrações, aproveitando esse momento para fazer o bem, a caridade
aqueles que vierem na nossa lembrança, na determinadas circunstâncias que fomos orientando a preleção, roteirizando essa vibração. Então, vamos vibrar muita coragem, muita força, muito bom ânimo, paciência e resignação para todos os que estão nas ruas, para todos os que estão deprimidos, desempregados, para os nossos parentes, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, colegas de trabalho, colegas de estudo, para aqueles que estão nos hospitais doentes, sem nenhuma esperança de dias melhores. Vamos então mentalizar aquela pessoa que gostaríamos que recebesse o passe que o plano espiritual aplicará à distância. Vamos ficar receptivos a receber o passe à distância. Vamos agradecer por esse momento de reflexão, pelos ensinamentos do Mestre Jesus e pedimos licença para encerrar mais essa preleção virtual do Centro Espírita da Consolação. Graças a Deus.